Incrível, cara, maravilhoso. Pô, sua experiência, sua história, assim, seu desenvolvimento pô, é incrível, assim, muito maneiro. Eu trilhei mais ou menos o mesmo caminho, assim, né? Eu fui muito pela observação, né, na verdade, no começo. Eu andava, assim, na floresta, né? Gostava muito de andar aqui pela mata, pela floresta, né? E um belo dia passando aí embaixo de uma jaqueira assim, já devia ter uns 50 anos, assim, largada na floresta, né? Observei, assim, olhei para o chão dela e vi aquela camada macroporosa, assim, naquela quantidade de retorno de matéria orgânica, aquele solo bem é, rico, né, em decomposição com jaca podre, com folha, com galho e tudo mais. E quando eu olhei aquilo ali, eu Uhum. falei, cara, qualquer coisa que eu plantar aqui, se eu plantar até pedra nessa terra aqui, vai dar, com certeza. Aí eu fui, peguei aquela terra, comecei a utilizar nas plantas que eu cultivava e tal, e eu comecei a perceber que o negócio era incrível, assim, né? A diferença de uma planta para outra era bizarra, né? O tamanho do caule da planta, a força dela, enfim, tudo mais. Aí eu comecei a perceber que o certo mesmo era trabalhar com isso, né? Porque, tipo, se a planta sintetizou aquilo tudo ali, usou aquilo para poder fazer o fruto e tal, tudo mais, devia ter alguma coisa ali que não fazia necessitar dos nutrientes químicos, né? E aí, com o passar do tempo, um belo dia, um líder da MST, um mineirinho, ele me deu um Uhum. livro da Ana Primavera, está até aqui o livro, que é esse livro aqui, ó, Manejo Ecológico de Pragas e Doenças. Cara, esse livro aqui, Fantástico para isso. mim, quando eu comecei a ler esse livro, eu estava morando lá em Aldeia nessa época, e Aldeia Velha, né, um lugar aqui no Rio de Janeiro que é cheio de cachoeira, assim, um lugar maravilhoso. Também tive a mesma sensação que você, assim, né, de estar sendo recebido quando cheguei lá, né, um lugar assim maravilhoso. E aí a ficha começou a cair, né, cara, de por que, que tudo aquilo que eu fazia dava certo, né? Por que, que as plantas tinham um vigor tão forte? E o que estava acontecendo? Né? Eu estava pegando um solo muito rico em matéria orgânica e com um grande nível de microbiologia ali, né? Um solo bastante vivo. E isso mantinha ali a saúde das plantas durante um certo tempo, mas chegava uma certa época, né? Depois de algum tempo, se você cultivasse em vaso e tal, tudo mais, ele perdia a fertilidade, né? Ele começava a morrer, ele começava a decair. E eu ainda não tinha entendido esse processo. Depois, quando eu peguei a Elaine, fui estudando outras coisas, fui vendo outros vídeos, até o Jack Fields também, eu fui percebendo que matéria orgânica que a gente coloca ali e tudo mais, ela tem uma certa durabilidade, né? Ela tem uma certa validade. Chega um tempo que aquilo ali começa a decair, você tem que entender como manter aquilo ali, como reter aquela vida no solo, como reter aquela disponibilidade de nutrientes. Né? Aí eu cheguei no cultivo no-till, comecei a estudar sobre no-till também, comecei a entender um pouco mais, né? Sobre como manter a fertilidade no solo por mais tempo. Uma coisa até que eu tinha para conversar com você, que eu acho até engraçado, às vezes eu vejo na internet, né? O pessoal vendendo curso de como cultivar em vaso, e eu vejo claramente assim, no anúncio e tudo mais, que eles não vão ensinar você a fazer solo vivo, eles não vão ensinar você a fazer o certo, eles vão ensinar você a colocar fertilizante de tempos em tempos para aquela planta ali frutificar, tá ligado? Então, assim, Certeza. é incrível, né? Como ainda falta a gente desenvolver esse conhecimento, entender a importância dos micro-organismos ali, de como alimentar eles, de como fazer os fertilizantes, né? Todo esse conhecimento que você vem compartilhando aí, que eu acho incrível, né? Aí eu queria, para a gente começar assim, né, só fazendo uma breve introdução aqui, só um contexto, né, para a galera entender do que a gente vai conversar, sobre o que é um solo vivo, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre o solo vivo e como identificar um solo vivo, só para a gente começar a introduzir mais o assunto aqui, até a gente começar a chegar nos compostos em si e tal, todas as técnicas que você aplica. Nossa. Então eu acho que para começar é legal destacar o trabalho da Elaine, né, Ingham. E ela fala muito da diferença entre o que é sujeira, ou ela chama de dirt, né, essa palavra em inglês, e o que é solo. E quando a gente faz análise convencional de solo, eu não sou geólogo, tá, gente? Não sou especialista de solo, mas eu estudei um pouquinho para poder falar, assim. Então, quando você faz uma análise Só um convencional de pouquinho, só. solo, não, só um pouquinho para ter o mínimo de conhecimento, mas não é a parte que me interessa, essa análise convencional de solo, né? Porque ela não vai te falar muita coisa. Ela vai te falar o tamanho dos grânulos, dos poros que você tem, ela vai te falar se você tem um solo arenoso, silt ou argila, que é o tamanho das moléculas, né, dos grãos. Ela vai te falar os minerais que você tem ali, o pH, se você tem muito fósforo, nitrogênio, potássio e tal. Baseado nisso, ela vai te dar um pacote, então você tem que adubar X tanto de nitrogênio, X tanto de fósforo, X tanto de potássio, te dá o NPKzão lá, pronto. A gente acha que o solo
ele não tem nenhuma função na troca de nutrientes com a planta. A gente não aprendeu isso, na verdade, né? Então a gente acha que a planta, ela coloca as raízes direto no solo e que ela chupa os nutrientes que ela precisa do solo através das raízes. Acontece que não. O solo, ele precisa ter essa microbiologia nele para fazer a ciclagem de nutrientes. Então, se você não tem intestino, né, gente? Se a gente não tem uma microflora saudável, a gente não consegue tirar os nutrientes que você come do alimento. Então, se eu posso estar comendo, sei lá, X quantidade de nutrientes, e se eu não tiver uma microflora intestinal, eu vou estar jogando todos esses nutrientes fora. O solo é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, se você não tem uma microbiologia ali saudável, aquilo ali nem pode ser considerado um solo. Segundo a doutora Elaine, ela fala que o solo, necessariamente, ele tem que ter essa composição da microbiota para ele ser chamado de solo. Senão ele é sujeira. Isso é central, né? Isso, pra mim, assim, pode falar, pode falar. Não, então, essa é acho que é a ideia central, né? Se você tem digamos, então tem muita gente hoje em dia fazer tal fermentado e tal para adicionar tais nutrientes na planta. E a lógica desse sistema é completamente oposta. Você primeiro precisa ter uma construção de solo que vá fazer essa ciclagem dos nutrientes que você está jogando. Senão você vai ter muitos problemas de acumulação de nutrientes, porque você não tem quem faça a assimilação, né? E bom, isso para a gente começar a pensar num sistema de solo que faça uma ciclagem de nutrientes eficiente, a gente precisa ter os micro-organismos inoculados nela, né? Então a gente precisa ter toda a cadeia, a gente precisa ter bactérias, a gente precisa ter fungos, a gente vai precisar ter os nematóides que comem os fungos e as bactérias. Então os fungos e as bactérias, eles são tipo bolinhas de nutrientes no solo. Quando os nematóides, os microartropódes e as outras vidas maiores comem esses fungos e essas bactérias, todos esses nutrientes que estão contidos nos corpos dos fungos e das bactérias é solubilizado no solo, num formato que as plantas conseguem assimilar. Se você está jogando só fertilizante no solo e você não tem uma microbiologia inoculada, você pode até ter uma certa troca, né, de nutrientes, mas a maioria do fertilizante você vai estar desperdiçando, vai por água abaixo, né?